senhores, madames e messieurs, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que todos estejam bem. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um editorial de toda a nossa sexta-feira, né? Sexta-feira a gente tem esse nosso papo, os editoriais do The Talk. Esse editorial vai ser tanto quanto diferente que eu vou fazer aqui a apresentação do famigerado curso de verão, né? Eu já tinha anunciado, eu na figura do editor, eu já tinha anunciado aqui o curso de verão, serão as 4 sextas-feiras de janeiro de 2022, a gente vai ter um bate-papo sobre isso. Antes eu sempre deixo meus recados aqui, pedindo um voto de confiança de vocês a respeito aqui do nosso, né, da nossa trupe canina aqui, que de vez em quando sai latindo, uivando, um monte de coisa ao mesmo tempo, tá bom? Acho que dependendo agora desse horário que a gente se encontra, já é um horário que não corro o risco de ter trilhas sonoras e pessoas berrando na casa do lado. Aliás, aqui atrás dessa parede estão dormindo nesse momento futuros jogadores de futebol. Dessa parede atrás de mim, moro numa casa geminada e eu sempre começo os meus editoriais pedindo um voto de confiança para todo mundo. Afinal de contas, né? De vez em quando aparecem uns barulhos meio estranhos, já está começando, e fica um negócio meio chato. Pô, ele mora onde esse sujeito, né? Trabalha onde? Tem sempre cachorro latindo. Esses cachorros latem o dia inteiro. Tem muito gato no quarteirão, de vez em quando vocês vão ouvir briga de gato, enfim, tem de tudo. Eu acho que pelo horário que eu estou deixando esse recado aqui, que eu estou fazendo esse comunicado, não devo ter surpresas de gente berrando pisadinha ou qualquer coisa parecida nesse sentido, né? Que a trilha sonora dos futuros jogadores de futebol é uma coisa sui generis. Dificilmente você vai ouvir Dvorak. Tipo, esquece, né? O sujeito é o artilheiro do campeonato nacional e ouve, né, Beethoven. Isso não vai rolar. Pode até ser que role, mas não estaremos mais vivos para ver isso acontecer. Então eu peço um voto de confiança para vocês. Esse recado sempre deixo na abertura, né? Porque vocês vão ouvir um monte de coisa aí no meio do caminho. E esse é um editorial especial porque eu vou fazer a ementa, a apresentação do curso. Algumas conversas aqui que a gente precisa ter. Eu vou apresentar alguma coisa de parte da bibliografia que eu tenho aqui em casa, que é bem parte mesmo de tudo que eu já li a respeito disso. Mas daqui a pouco vocês já vão entender, tá bom? Bom, gente, no meio do caminho, o editor do The Talk resolve fazer um curso, vou chamar aqui de prosa de ficção, literatura. Ainda é aquele sonhado curso de tecido verbal? Não, ainda não é. Eu até devo fazer isso, sabe-se lá para quando, mas eu devo fazer no meu canal pessoal. Eu tenho um canal pessoal do YouTube, tá? Talvez eu não faça pelo The Talk, tá bom? Devo fazer pelo meu canal pessoal do YouTube. Vocês vão me dar licença que eu vou dar umas goladinhas aqui no meu café. O cafezinho tá bom. Dizem que não deve tomar café perto da hora quando vai dormir, mas o dia foi puxado, foi meio barra pesado, então um cafezinho de vez em quando para alegrar os corações, não é verdade? Então, se eu tiver que fazer esse curso de tecido verbal, vai rolar no meu canal de YouTube. Não sei se eu vou misturar as estações com o The Talk, tá bom? Que aí eu vou trabalhar texto, aí eu vou trabalhar tecido verbal. Então vamos lá, gente. Algumas explicações para o surgimento deste grande curso de verão a respeito de prosa de ficção. Primeiro, sou editor de um espaço, eu poderia dizer um espaço literário. Mexo com isso desde que me conheço por gente. Como eu já tinha falado para vocês em outros editoriais, entrei no curso de letras com 18 anos de idade. Né? Já faz tempo isso. E desde daquele momento, então, eu já vinha, era uma pessoa que gostava muito de ler,
E aí juntou a fome com a vontade de comer, lá fui eu pro curso de letras, tá bom? E, e eu meio que eu sinto necessidade do seguinte, vocês me vêm falando muito aqui no editorial e tal, e fala um monte de assunto ligado a livro, a mercado editorial, e o cara esbraveja, etc. Esse tipo de linha, vou chamar de linha editorial, eu não curto muito fazer. Quem definitivamente me conhece sabe que eu não sou muito de ficar, né, me movendo pelo fígado. Não é muito minha praia. Mas tem determinadas situações que você tem que dar o recado. E às vezes o recado é desagradável. Eu sou mais ou menos na linha da Iná Camargo Costa. Não vim aqui trazer ilusões. Não mesmo, tá? Só que essa linha de não vim aqui trazer ilusões, discutir determinados assuntos relacionados à literatura, está indo muito mais para o lado do produto do que necessariamente do texto. E ficar, né, fazendo os editoriais toda sexta-feira, mexendo com determinados assuntos, e o tom ser um pouco mais acima do que o normal, não é bom para ninguém, nem para vocês, porque, puta, lá vem aquele cara de novo, vociferar na frente da câmera, aquele negócio todo. E para mim também não é bom, né? Porque você termina de fazer o editorial legal. É necessário que você alerte as pessoas. É necessário que você avise o pessoal, fala, olha, isso aqui não tá bom. Mas ficar o tempo todo nisso, tá. E aquilo que você verdadeiramente mexe, Marcelo? Aquilo que te compõe. Aquilo que compõe o trabalho do editor de um espaço literário, de uma folha literária, como o The Talk. Como é que é esse métier aí? Né? Para não dar aquela impressão, como eu já tinha falado em outros editoriais, para não dar aquela impressão ruim, por exemplo, de você ser o eterno mal-humorado de todos os tempos. Não, não é isso. Definitivamente não é. Tem muito mais curtição e alegria o mundo do texto, mais do que da literatura, do que vocês possam imaginar. É muito mais divertido do que vocês possam imaginar. Tá? Só que a gente tem que mostrar isso para a plateia, porque senão a plateia fica do lado de fora achando que a gente fica rosnando o tempo inteiro. E não é esse o objetivo. O objetivo do espaço do The Talk, em que pesa os editoriais, onde a gente nem precisa dar certos recados, porque senão a galera fica jégia na parada, né? Fica comprando gato por lebre, fica entrando em barca furada, fica se metendo em roubada, entendeu? De vez em quando é bom dar os recados e de vez em quando é bom quebrar, né, este lindo, né, palácio de cristal das ilusões. De vez em quando é bom quebrar isso para ver se no tranco a galera começa a produzir o que precisa ser produzido, sem essa coisa de o encanto do produto, do mercado, porque isso aí, bicho, tá girando em torno de grana e onde entra a grana, de vez em quando, dá uns probleminhas. Nem sempre. Dinheiro, na maioria das vezes, é a solução. Inclusive, falando de dinheiro, esse curso aqui é totalmente gratuito, tá? Tive pensando muito ao longo dessa semana se eu ia colocar um QR Code para doações, tá? Mas eu devo fazer isso para os próximos. Esse aí não. Esse aí vai ficar free no YouTube para todo mundo. Então, se você tem grana e quiser doar alguma coisa, fazer alguma doação, entre em contato comigo pelo e-mail que está aí na tela. Fala, Marcelo, como é que eu faço para fazer uma doação? Eu gostei do curso, eu gostaria de dar pelo menos alguma gratificação, ou seja, você entre em contato comigo no e-mail, tá? Nos demais, não. Nos demais, eu vou fazer pelo meu canal pessoal e aí sim deve ter algum QR Code de doação. E aí, quem tem grana doa, quem não tem grana assiste o curso do mesmo jeito, tá bom, pessoal? Em determinadas circunstâncias, onde a indústria cresce e o volume de dinheiro aumenta, então deixa eu me corrigir que eu acho que eu me expressei errado. De fato, eu me expressei errado. Quando o volume fica caudaloso, né, amazônico, aí começa
como eu costumo dizer, eu já disse nos últimos editoriais, começa um somebody love terrível, que não leva ninguém a lugar nenhum, né? E quando não, gera uma indústria que até ganha dinheiro, mas em cima muito mais de enganar você do que de recepcionar você. Ganha muito mais dinheiro no engodo do que no acolhimento. Eu acho que essa é a diferença. Senão a gente vai ficar demonizando dinheiro e lá na frente alguns cursos que eu pessoalmente pretendo fazer, totalmente feito em cima de doações, e falei, pô, mas o cara não demonizou dinheiro? Não, pelo contrário, né? Não demoniza o dinheiro. Agora, dependendo das quantidades de dinheiro movimentadas por uma determinada indústria, tem determinadas coisas que a gente precisa dar o recado. Só que esse tom que eu vim utilizando ultimamente é um tom que não faz parte da minha natureza. A natureza é uma natureza completamente silenciosa, quase calada e tal. Eu não tenho muito essa verve, né, de sair para as coisas, para certos, né? Hoje em dia é chamado de treta, né? Ficar tretando com tudo quanto é coisa, não é, definitivamente não é minha praia. Tem esse motivo, que seria o motivo inicial, tem um segundo motivo, que eu preciso de janeiro livre, que eu tenho algumas coisinhas para fazer da ordem pessoal, porque eu estou num processo de mudança de profissão, então preciso me dedicar a alguns cursos. Estou com um romance praticamente pronto, preciso sentar para escrever, preciso materializar, tá? Tem determinadas coisas que eu estou precisando reavaliar se eu vou continuar a escrita desse novo romance ou não, tá? Porque ele vale muito como ficção, mas ele não vale muito pelo aspecto de verossimilhança, tá? Porque a gente já está vendo certos aspectos nos dias de hoje que a gente está percebendo que não é bem por aí, tá bom? De repente você vai escrever uma determinada obra que, sei lá, ela pode estar fora de sincronia com aquilo que eu pretendo colocar dentro desse livro, dentro dessa história. Então pode ser que eu modifique muita coisa, e esse tipo de coisa acontece às vezes quando você está no tecido verbal, quando você tece esse tecido verbal. E aí você precisa estar um pouco concentrado, não digo focado, mas concentrado em determinados aspectos que eu terei de passar no mês de janeiro, tá bom? É que no mês de dezembro estou praticamente na edição do The Talk, tenho entrevistão para fazer, essas coisas todas, mas já estou entrando num processo onde eu vou querer, né? Tô que nem o samba Pé na Areia lá do Diogo Nogueira, tá? A prainha, a cervejinha, o solzinho, né, a caipirinha, tô meio que procurando isso nesse mês de janeiro. Eu acho que o ano de 2000, tô quase que antecipando a mensagem do dia 31 do lançamento da revista. Acho que esse ano foi um ano muito barra pesada para absolutamente todo mundo. Não sou só vocês que estão precisando de um refresco. Eu também estou. Só que o meu refresco é carregando pedra em janeiro, pelas questões profissionais pessoais, que aí não tem nada a ver com a revista, nem com a folha literária, não tem nada a ver com a aula, mas também ganhar um pouco mais de espaço em janeiro. Tá? Então eu precisaria desse espaço em janeiro. Deixo o curso rolando. Toda sexta-feira tem o editorial do The Talk Editorial Curso, para poder ganhar um pouco de fôlego, porque agora em dezembro está acabando um pouco o gás. Pois bem. Para quem é dirigido esse curso? O curso é dirigido, ele é feito para a seguinte situação. Chegam para o brasileiro e falam assim: o Brasil precisa ler. Tipo, ler livro. É uma mensagem meio incipiente, ou insípida, sei lá. Ler, todo mundo lê. A quantidade de leitura que a pessoa faz em Facebook e WhatsApp é absurda, né? Todo mundo lê quantidades enormes de coisa todo dia. Conta de rede social. Twitter, um monte de coisa.
E tá, mas por que o brasileiro não vai para o livro? Independente se está no papel, se está num tablet, desses leitores de livro eletrônico. Eu não tenho uma resposta para essa pergunta. Eu, em geral, costumo fazer a facilitação da seguinte forma, tá? Não faz parte da cultura do brasileiro, leitura de livros. O mercado tenta se aquecer, a indústria tenta se auto-enganar de vez em quando, mas nada comparado ao que você encontra em países europeus. É meio óbvio isso, porque na Europa você só tem 90 dias de sol e algum calor. O resto do tempo é frio, de você não conseguir botar a cara na janela. É meio óbvio que esses países que pertencem a esse continente não vão para a rua. É muito gelado. Imagine você abrindo a porta da sua casa, tem uma parede de neve, né? Você tem que quebrar uma parede de neve toda vez que você precisa ir na padaria ou ir no supermercado. Isso não acontece no Brasil, né? Existem determinados elementos geográficos, climáticos, pertencentes à regiões em geral do hemisfério norte que não se repete no hemisfério sul. Então, no hemisfério sul, dá para você se programar para uma praia, para um banho de mar, beber cerveja com os amigos, numa mesa de bar, de um boteco de esquina da sua casa, do bairro onde você mora, porque dá para fazer isso. Na maioria dos países do hemisfério norte, isso é quase que impossível, né? Que às vezes, dependendo da região do hemisfério norte, são 8 meses de inverno, praticamente. Dos 12, você vai ter 11 meses, não, uns 10 meses de inverno. Você vai ter 2 meses só de algum calor, que dê para você puxar uma praia, curtir umas férias, né? Porque não, a quantidade de gente, por exemplo, que em Londres compra pacote de viagem toda vez que chega o período de férias para correr para Ibiza, isso por si só já mostra que o clima na cidade é um clima que é para você ficar dentro de casa. Não dá para pôr muita cara na rua. E aí, cara, você vai fazer um monte de coisa. Você vai maratonar sua série preferida, vai assistir novela, para quem curte televisão, vídeo. Tem gente que enfia a cara nos livros. E aí sim você tem uma indústria do mercado editorial muito mais forte do que aqui. Porque aqui, bicho, entre um livro e você ir para a praia, você obviamente vai para a praia. Mas mesmo assim, mesmo sendo um aspecto cultural predominante na cultura brasileira, de não ser um país muito ligado ao objeto livro, ao objeto texto, o brasileiro lê muita rede social, para não dizer que não lê nada. Não entende, às vezes, mais de 50%, 60% do que está escrito ali, ou quando não faz uso político do negócio, mas isso também é um outro assunto. Mas existe também uma situação que é assim, tem uma galera que lê muito, tá? O produto, mas não a literatura. E quando chega no momento da pessoa migrar do produto para a literatura, você chega e pergunta assim, escuta, você parou de ler e tal? Não, é que ainda não chegou o livro novo do Harry Potter, ou alguma coisa do tipo, eu estou esperando sair o filme do Senhor dos Anéis. Teve muita gente que começou a ter gosto por leitura por intermédio desses produtos, tá? Baseados em obras literárias. Na hora que essa pessoa vai envelhecendo, em vez de ela trocar o livro e se aprofundar um pouco mais, ela meio que para. Sei lá, vai tentar fazer outra coisa na vida. E não continua, né? Não é essa migração. Começa com o produto, a pessoa vai bem, lê aqueles livros de 400, 500 páginas, aqueles best-sellers e tal, e na hora que vai para prosa de ficção, tá, gente? Não estou falando aqui de biografia, não estou falando aqui de outras modalidades de literatura, tá bom? Quando vai para prosa de ficção, breca. Ou essa pessoa continua nas biografias, continua no Harry Potter, ou continua com algo semelhante a Harry Potter, ou vai para livros de reportagem, mas não vai para prosa de ficção, tá? É para essa galera que o curso está sendo feito. Então, se você é autor, escritor, escritora, romancista, poeta, de repente esse curso não é para você. Tá, todo mundo é bem-vindo. Se você é escritor, é autora, está lá escrevendo seu livro, é romance, é poesia, sinta-se à vontade. Aqui ninguém está proibindo ninguém, não. Mas talvez eu vou falar de determinadas coisas que você já conheça.
Espero que conheça, né? Que também era só o que me faltava, né? Enfim, talvez eu seja um tanto quanto repetitivo. E, de fato, esse curso ele é mais voltado para o povão em geral, tá? No sentido de fazer determinados exemplos, mexer com determinado tipo de registro, alguma forma de linguagem que seja mais voltada para o leitor do que necessariamente para o artista. Os artistas, obviamente, são bem-vindos e seguem o curso ao longo de janeiro, mas de repente pode ser que não tenha, que eu não esteja aqui apresentando grandes novidades a respeito do funcionamento da literatura. Vou deixar aqui esse registro que o curso ele é voltado para prosa de ficção, não para poesia, tá? Para poesia existem outras pessoas muito mais qualificadas, inclusive aqui na cidade de Santos, para fazer os seus cursos. E aí, se tiver um curso em cima de poesia, em cima de poética, aí eu vou indicar esses cursos dessas pessoas. Por enquanto elas não fizeram o curso ainda, não estão a fim de mexer com isso, tipo, beleza, tá? Mas assim que eu encontrar essas pessoas e tiver os cursos, e eu assistir, os cursos realmente forem bons, vai estar aqui no The Talk, e aí você pode acompanhar. Então, se você curte romance literário, se você curte a leitura de romance literário, está com medo de fazer essa migração do Harry Potter para alguma coisa mais heavy metal, né? Alguma coisa que vai demandar um pouco mais de você, cola aqui. Cola aqui que chegou seu curso de verão, tá bom? Todas as pessoas são bem-vindas. Deixo aqui, né, as minhas boas-vindas para todo mundo, mas de fato esse curso está sendo mais desenhado para a plateia, público leitor, leitores e leitoras, do que necessariamente artistas, tá? Todos são bem-vindos, se o artista quiser seguir o curso, tá livre, é de graça, não precisa pagar nada, tá tudo bem, tá joia, galera? Bom, feito esses comentários, eu agora vou passar para, antes de mostrar o conteúdo do curso, eu vou passar para a parte da ementa. Eu já comecei a fazer um pouco da ementa aqui, dando as justificativas do curso. A principal justificativa, falei de várias, tanto da pessoal, que eu estou precisando de um tempo para janeiro, como também da necessidade de tentar trazer um pouco o público para perder um pouco esse medo de trabalhar com prosa de ficção. Tipo, eu vou para o romance literário, ficção pura ou ficção geral, ou às vezes uma literatura de gênero. Você já começou com uma literatura de gênero? Se você pegou O Senhor dos Anéis, tem vários aspectos ali muito peculiares daquele estilo de literatura, aquele estilo de texto, de livro. Harry Potter, mesma coisa, também vai trabalhar com nicho. Na hora que você pretende sair do nicho, aí você não quer mexer com outras obras literárias, porque aí também tem uma coisa justificável. Também eu vejo um pouco o lado da plateia, que também é um negócio bem complicado e bem barra pesada, que é o seguinte: o que é chamado de comentarista, o comentarista do livro, o resenhista, que às vezes enfeita o negócio, enfeita o pavão com mais penas do que ele precisa. E quando não, com mais cores que o pavão necessariamente, ao invés de ficar bonito, vai ficar feio com todas aquelas cores. Diríamos que tem uma galera que trabalha com literatura que tenta fazer a prosa de ficção uma questão tão técnica, tão hermética, que fica parecendo conversa de médico sobre medicina, conversa de engenheiro sobre engenharia, conversa de advogado sobre códigos, leis e jurisdições, e etc, etc. Fica um negócio meio chato, fica um negócio meio hermético, fica um negócio meio fechado, aquela coisa do juridiquês, né? Da linguagem da engenharia, daqueles termos médicos que só os médicos usam, com aquele monte de código. O pessoal que trabalha com prosa de ficção geral, trabalha com literatura para adulto, principalmente, eles têm esse hábito de enfeitar o pavão com mais penas do que ele precisa. Esse curso é feito para você perder esse medo, tá? Ele é feito exatamente para te entregar o pavão com as penas que ele tem.
nem a mais nem a menos, no sentido de não carregar muito na cor, porque tem muita gente que gostaria de entrar nesse mundo como leitor, mas aí se sente até inibido de ir numa feira literária, ou num salão de livro, ou numa bienal de livro. Vai como produto, mas não vai como texto, muito menos como literatura, como prosa de ficção de gênero ou ficção geral. Porque eu vou ter que chegar lá e falar difícil, não é meu ambiente. Gente, literatura é ambiente de gente da mais alta erudição até cabeça de bagre, vocês não têm ideia. É para todo mundo mesmo, tá? Não é essa coisa tão hermética. E talvez esse curso atenda essa demanda, né? Não digo demanda, mas essa curiosidade. Pô, será que tem que ficar falando difícil na hora que a gente vai comentar um livro, uma literatura, um romance? Não, cara. Você pode comentar como se comenta um jogo de futebol, tá? E ao longo do curso você vai ver que tem determinados comentários muito pouco, como é que poderia dizer, favoráveis, tá bom? Muito pouco favoráveis pro que seria que você que está olhando para mim nesse momento, está assistindo esse editorial agora, considera como uma boa linguagem literária. Gente, de vez em quando é um bando de catravagem que vocês não têm ideia. Se você tem alguém que tá, poxa, mas eu gostaria de ler e tal, mas pô, aqueles caras ficam lá né? Aqui em Santos, por exemplo, tem alguns eventos, encontros de escritores, a Realejo faz aqui em Santos a famosa tarrafa literária, com grandes autores nacionais e internacionais que vêm à cidade visitar a gente, e aí, de repente, você vê uma galera assim, pau, aquele pessoal todo, né, cheio de pompa, falando cheio, sibilando os S's e o cacete a quatro. Gente, não é mesmo. É gente igual a vocês, tá? E não é um ambiente empavonado, tá? Não é mesmo. Aliás, vocês vão tomar até um choque na hora que vocês começarem a entrar nesse universo, né? Das histórias, dos enredos, dos livros, disso. Vocês vão ver, começar a ver, falar, caramba, peraí, irmão, essa galera aí que tá escrevendo esse monte de sucesso aí do momento, meu amigo, essa galera que tu tá vendo, eu falei, meu Deus do céu, né? De vez em quando é meio pesado, viu? Mas é gente como vocês. Então tem muita. Se você tem alguém, você mesmo, ou você mesmo, ou se você conhece alguém que. Mas eles são cheios de pompa e circunstância, né? Não, não são não. Pega lá o curso de verão do The Talk, que o Marcelo te explica direitinho, que não é tão empavonado assim como você imagina. Para finalizar, antes de eu entrar agora na bibliografia, também deixo o recado aqui de que, de fato, não é um curso para crianças ou abaixo de 16 anos de idade, tá bom? Prometo não ficar falando palavrão como eu estava falando em outros editoriais aí. Mas tem determinados exemplos e histórias que a gente vai acabar utilizando aqui a colar como exemplo, que são temas um pouco mais, vou chamar de adultos, tá? E que de repente um jovem de 11, 12, 13 anos vai ficar perguntando para o pai e para a mãe, poxa, sei lá, o que é incesto, por exemplo. Se a gente vai trabalhar com enredo, e o início do nosso trabalho vai ser em cima da poética de Aristóteles, a poética de Aristóteles vai reger muita coisa sobre estudos do que é chamado de narratologia, para poder estudar o enredo. E, de repente, a tragédia, que era o ponto principal, o foco, né? O ponto do Aristóteles, ou um dos vários que ele estudou na arte poética, tá? Que é o livro que a gente vai trabalhar, o famoso Arte Poética, ele trabalha com a questão da tragédia, e a tragédia de vez em quando coloca os personagens cara a cara com situações como, por exemplo, o incesto. Como é que você vai explicar aí o incesto, por exemplo, com um jovenzinho, sei lá, de 11, 12 anos, vai correr ali no celular, né?
para saber o que é tabu, o que é incesto, o que é homicídio, motivação de homicídio. De repente pode não ser um tema muito bacana para quem está abaixo de 16 anos, tá bom, gente? Então, o curso é aberto para todo mundo, mas ele não vai ter uma restrição de idade, porque de fato não vou utilizar linguagem com muito palavrão. As famosas palavras de baixo calão, que de vez em quando eu utilizo aqui no alguns dos meus, né, editoriais, principalmente quando eu fico meio, né, enfurecido por determinadas situações e circunstâncias, tá? De vez em quando saem algumas palavras de baixo calão, em que peço que eu aviso na capa dos editoriais que, ó, tirem as crianças da sala. As crianças, obviamente, são bem-vindas, não é essa a questão, tá? A questão é que, de repente, a gente vai trabalhar com determinados temas que podem ser considerados como temas tabu, tá bom? Também deixando claro, antes agora da apresentação da nossa querida bibliografia, que está mais aqui o editor do que o literato. É mais um papo com o editor mesmo, tá? Uma espécie de curso feito pelo editor, tá bom? Não necessariamente um egresso do curso de letras. De fato, eu sou um egresso do curso de letras, nunca escondi isso de ninguém, mas tá aqui o editor. É o curso do editor, tá? Muito mais do que um curso de um literato, muito mais do que um curso feito por um romancista, que eu também sou romancista e contista, e também muito mais do que um egresso do curso de letras, do que um romancista, do que um literato, essas coisas todas. Aqui é mais, continua sendo um editorial também, com um bate-papo com o editor, que vai passar algumas dicas, sei lá, algumas orientações para você que é interessada no texto escrito, na escrita como arte. Tá mais a pessoa do editor do que do egresso do curso de letras, tá bom? Bom, vamos para a bibliografia. Eu não bebi o café todo. Maravilha. Ainda tem um pouquinho aqui. Tem que beber logo, senão esfria. Se bem que eu acredito que vocês já tenham tomado café no Japão. Nunca estive no Japão, mas já tomei café feito por fábricas japonesas. E eles acham uma coisa incrível, o sul-americano brasileiro em especial, tomar café sempre quente. Lá eles tomam tanto quente quanto gelado. Seria mais ou menos parecido com o famoso mate gelado vendido em algumas praias brasileiras, né? Eu, por exemplo, sou fã de mate gelado também. Inclusive vou à praia com certa constância, às vezes procurando o famoso mate gelado, que faz parte também do meu ideário de praia. Eu também curto um pouco essa coisa de ir para a praia. Não é à toa que eu estou ministrando esse curso de verão também. Vamos lá, gente. Estou aqui meio cheio de livro. É um negócio aqui. Vamos lá. Vamos à bibliografia. Para a ementa ser completa. Tá bom? Eu vou começar com as cartilhinhas, tá? Ó, gente, isso aqui é só um 280avos do negócio, tá bom? Ou seja, se você resolver assistir o curso, vai ser bacana, porque você, né, já está debelando os seus traumas de leitura de livros razoavelmente difíceis. Eu vou começar com essas cartilhinhas aqui. Temos 2 de apoio, deixa eu colocar na sequência aqui. Primeiro da cartilhinha é o famoso série Princípios, tá? Eu tenho outros aqui, inclusive, mas esses aqui é os que estavam mais perto aqui no negócio, tá? Eu vou começar por o que vai ser o tema da nossa primeira aula, da Samira Nahid Mesquita, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse livro aqui é meio antigo, espero que ela esteja viva. É de 1996. Tomara que ela esteja viva. É da Samira Nahid Mesquita, O Enredo. Tá bom? Esse aqui é um deles. Outra Samira, a Shalhoub, com funções da linguagem. Tá bom? Aqui, funções da linguagem.
famosa série em princípio. José Luiz Fiorin, Linguagem e Ideologia, em que pese que eu não vou trabalhar com ideologia, tá, gente? Relaxa que não vai virar papo político, tá bom? Mas tem questão da ideologia, tem gente que trabalha com linguagem e ideologia. Talvez sirva um pouquinho esse linguagem e ideologia para a gente sacar determinadas roubadas que a gente de vez em quando tem no discurso literário, para ficar fazendo cabeça das pessoas. Talvez esse livro aqui, o Linguagem e Ideologia, seja um bom princípio. Por que eu chamo esses livros de cartilinha? Primeiro que são... Gente, você vai fazer o número 2 no banheiro, você mata numa... Bom, enfim, né? Vocês já imaginaram a cena. E, em geral, essas cartilinhas, além de elas serem muito curtas, elas têm a bibliografia comentada. Então, são excelentes livros, nem sei se eu consigo focar direitinho aqui. Bibliografia comentada. Eles vêm com bibliografia. Então, se você se interessou por um determinado assunto, você corre na bibliografia do livro. Então, por exemplo, aqui no enredo, a gente tem aqui, por exemplo, Afonso Romano Santana, Análise Estrutural de Romances Brasileiros, Massoud Moisés, o grande Massoud Moisés, A Criação Literária. São livros que Platão, La Exactitud de las Palavras, em obras completas. Então, sabe, você tem Vladimir Prop, As Transformações do Conto Fantástico, em Theodorov, enfim, tem um monte de coisa aqui. E.M. Forster, Aspectos do Romance, o famoso E.M. Forster, né? Antônio Dimas, Espaço e Romance. Tem um monte de gente aqui que você pode ir na sua biblioteca, perto da sua casa, ou tentar achar esses livros no online. Tem todos eles, Roland Barthes. Para vocês não mentirem, que isso vai ser o tema da nossa próxima aula. A câmera não vai conseguir pegar, mas está aqui. A Poética de Aristóteles, tá? Isso também tá aqui. Eu vou colocar o dedo aqui, que esse vai ser um dos livros, tá? Que a gente vai trabalhar no curso. Ou seja, quer falar sobre romance, você vai passar na narratologia norte-americana e francesa, que vai começar com Aristóteles. Até mesmo o estruturalismo russo vai dar uma olhadinha ali no Aristóteles. Por isso que eu chamo de cartilha, tá, gente? Não é desmerecendo o autor, mas é uma série princípio, é uma cartilha para você se introduzir, né? Para você introduzir seu interesse dentro do tema com o que há de melhor em termos de bibliografia. Tenho sempre essa ideia de que, mas é barato, porque a gente lê numa tacada só, porque não sei o quê, enfim, enche de defeito, mas tem muita coisa aqui que pode ser o pontapé inicial para o teu conhecimento em relação à literatura. Esse livro aqui tem uma historinha, é um livro de um filósofo, acho que da UF, acredito que ele que seja da UFMG, então. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa dele aqui. Sobre o autor, é o Cláudio Costa. Tá? Cláudio Costa, ele tem filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tá bom? Cláudio F. Costa doutorou-se na Alemanha, etc, etc. Enfim, aquelas carteiradas da burocracia acadêmica. Mas é um livro excelente. A historinha desse livro foi a primeira leitura que eu fiz desse livro, Filosofia da Linguagem, com o Cláudio Costa. Foi na Agência Status de Belo Horizonte. Acho que foi o primeiro ano que eu morei em Belo Horizonte, foi em 2002. E eu encontrei esse livro aqui, do Cláudio Costa, na Agência Status. Porque a Agência Status, em que pese ela ter esse nome, ela de fato é uma livraria, mas é uma livraria sui generis. Show de jazz, tabacaria, bebidas importadas. Pelo menos na época que eu frequentava, era muito legal. Tinha de tudo, né? De vídeo, de DVD, de música, shows musicais, em geral jazz, soul, blues. Os bluseiros tocavam lá e era uma livraria, tá? Por isso da memória afetiva desse livro aqui. O ponto de partida do Cláudio Costa, tá, gente, no Filosofia da Linguagem, é Wittgenstein. Tá? Wittgenstein tinha umas ideias meio fora da caixinha em fazer uma espécie de abordagem quase que matemática da linguagem, a ponto de poder
desembarcar no tecido verbal. Para finalizar, as cartilhinhas, temos esse aqui que é um clássico, tal, do Donald Schuller. Descobri que ele ainda está vivo, não recebi a notícia da morte até este momento, mas ele ainda está vivo, tá? Se não me engano, ele também é da Federal do Rio Grande do Sul. Deixa eu puxar aqui. De novo, gente. Aristóteles aqui. Não quer falar de enredo, você tem que falar de Aristóteles. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui alguma carteirada dele. Ele é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá bom? Esse cara aqui é ultra conhecido, para quem é do curso de letras, ultra conhecido, que é o Donald Schuller, tá? Também é uma cartilhinha fininha, né? Aquele cafezinho no final de tarde, número 2 no banheiro, você mata isso aqui tranquilamente, tá bom, gente? É o Teoria do Romance. Eu tô aqui com um pouco com medo aqui, porque eu tenho que tirar o brilho da luz, né? Que a capa fica refletindo para vocês aqui. É o Teoria do Romance, tá bom? Do Donald Schuller. Esse cara aqui, mestre, craque, tá bom? Terminando aqui a série Cartilhas. Agora não é cartilhinha, é cartilhão, tá bom? Agora não dá número 2 no banheiro, não, tá bom? Olha o tamanho, tá bom? Aqui vai dar quantas páginas aqui? 510, tá? Algo em 510, 512, que é o grande mestre de todo mundo que já passou por um bom curso de letras, nosso grande mestre, Salvatore D'Onofrio, né? Quem é do ramo das letras, mais do que da literatura, conhece Salvatore D'Onofrio. E quem não é de um curso de letras, mas que enveredou por esse mundo da literatura, da prosa de ficção, conhece o extenso trabalho desse mestre nosso, que é o italiano Salvatore D'Onofrio, né? Ele tem inúmeras obras para você que gosta de repente, conhecer um pouco mais esse prazer que você tem de ler romances literários. Salvatore D'Onofrio. Tem um outro cara também que eu vou recomendar aqui, já falecido, infelizmente falecido, não recentemente, acho que já faz 2 anos. Ele é aqui da região, aqui da cidade, tá? Que tem muita coisa online na web, tá? Falo isso com certa dor no coração, porque ele era uma pessoa adorável. Teve um final complexo, tá? Ele foi diagnosticado com ela, tá? Que é o nosso querido Alfredo Monte, tá? É uma pessoa que deixou saudades eternas aqui na região. Era uma pessoa que conhecia todo mundo, conhecia todo mundo, gente, todo mundo. Pensa num grande nome da literatura local aqui, que você conhece nacionalmente. Ele conhecia, né? Ele chegou a ser crítico literário de grandes jornais da cidade de São Paulo, que eu me lembre, assim, de longa data, da Folha, tá? O Alfredo Monte. Tem muita coisa, você pode ter contato sobre o que é teoria literária ou crítica literária, bem executada pelo Alfredo Monte. Tem na internet. Chuta Alfredo Monte, que aparece os blogs dele, com os textos. Ele escreveu até o último dia de vida, tá? Isso também é uma outra história que eu não vou contar aqui. Talvez em outro dia eu conte um pouco essa história, essa assim, trágica, do Alfredo Monte. Depois que ele foi diagnosticado com ela, só teve mais 3 anos de vida. Eu me lembro que eu acho que foi uma das últimas visitas que ele recebeu ainda em vida foi o da Maria Valéria Rezende, que é uma escritora nascida aqui na cidade, só que com 18 anos já ela foi fazer os cursos e, enfim, estudar na cidade de São Paulo. Se não me engano, ela está radicada agora no estado da Paraíba, não sei se na capital ou em alguma cidade ali por perto, mas ela é de origem aqui de Santos, tá? Ela nasceu e viveu na cidade acho que até uns 17, 18 anos, tá? E ela retornando para visitar os amigos, a turma toda aqui da literatura, aqui local, e ela fez uma visita, né, para o Alfredo Monte. E se você realmente curte crítica literária, de alto giro, gabarito, etc., procura Alfredo Monte na internet, tá bom?
puxar no Google que tá bom. Esses 3 livros aqui também vão entrar mais ou menos no curso, mas vão entrar de uma forma muito indireta. O primeiro deles é um clássico, tá? Do Umberto Eco, chamado A Obra Aberta, tá bom? Em que pese que a obra aberta é muito aberta, em alguns aspectos aqui ele vai trabalhar com determinadas coisas muito mais ligadas à semiologia do que necessariamente à literatura. Ele vai trabalhar muito mais com semiologia, meio, enfim, um monte de coisa, mas que, de uma certa forma, em algum momento, sendo ele um homem da literatura e um romancista, também vai entrar na jogada, tá bom? Esse aqui é um livro mais para a parte de personagens, em que pese o caráter quase que político desse livro e ideológico, de uma certa forma, mas tem muita coisa nesse livro que pode servir para te dar uma força no entendimento de determinados personagens, tá? Que é Pensando o Espaço Homem, do Milton Santos, tá bom? Tem aqui o Milton Santos na capa, tá bom? Vocês saberem quem é o Milton Santos, caso vocês não conheçam, porque ele é razoavelmente famoso, ou se tornou bastante famoso nos últimos tempos aqui. Também já falecido, tá, gente? Faleceu recentemente também, questão de acho que nos 2, 3 anos, tá? Nossos amigos latidos de novo. Esse aqui é a obra Pensando o Espaço Homem, do Milton Santos, que poderia entrar como base teórica, assim como esse aqui menos, tá, gente? Mal-estar na cultura, tá? Vocês vão encontrar esse livro como Mal-estar na Civilização, mas o nome correto mesmo é Cultura, tá? O nome em alemão, inclusive, tá bom? Isso aqui serviria mais como base para a gente fazer alguns comentários sobre personagem, tá bom? Tem mais coisa, gente. A bibliografia é vasta, é extensa. Tem livro que eu tinha e eu doei. Tem livro que o cupim comeu. Tem de tudo aqui, tá bom? Eu estou mostrando aqui o basicão, que é onde a gente vai trabalhar boa parte dos nossos livros. Um ponto de partida também é o Reading for Plot, do Peter Brook, tá? O Reading for Plot, nem sei se eu coloco na tela, porque vai me dar um certo trabalho de achar alguma imagem da capa. Mas como vocês vão assistir a primeira aula do dia 7 de janeiro, lá vai estar tudo direitinho, a capa do livro do Peter Brook, chamado Reading for Plot, ou Lendo para o Enredo, tá? Não tenho nenhuma notícia se o Reading for Plot, ou Lendo para o Enredo, foi traduzido para o português, não tenho essa noção, não tenho essa ideia. A história desse livro, a primeira edição dele é de 1984, ou seja, tem muita coisa desse livro dele que não abarca, por exemplo, como abarca a obra aberta do Umberto Eco. Por exemplo, não abarcaria, por exemplo, as mídias sociais hoje em dia, tá? Ou a quantidade de narrativas que a gente poderia encontrar nas histórias contadas por intermédio de mídias sociais, né? O Peter Brook escreveu esse livro em 84, cheguei a ler alguma coisa da edição, dá até para achar essa edição online, tá, gente? Lá no Google Books você acha. A edição que vai estar lá é do início dos anos 2000, eu não sei se o livro é de 92 ou de 2002, não estou me recordando agora com exatidão a data, mas é mais ou menos final do século XX, início do século XXI, a edição que você vai achar no Google Books, tá bom? Mas é um livro chamado Reading for Plot. É onde ele começa a montar os encaixes para a primeira aula, que eu utilizei esse livro para a primeira aula do dia 7 de janeiro, que é o enredo, tá bom? O livro do Peter Brook, não tenho notícias se foi traduzido para o português. A história desse livro é bem interessante, porque como eu fiz a habilitação em tradução durante meu curso de letras, a gente não tinha sala de aula. E a reitoria da universidade arrumou um jeito de manter o curso. Eu fui um dos pioneiros, acho que eu fui a 3ª ou 4ª turma do curso de tradução da Católica local, aqui de Santos. E era na época do prédio lá no Euclides da Cunha, ali na Pompeia. E não tinha sala de aula suficiente para ter o curso. Isso também só tinha 2, 3 alunos. Acho que eu sou a 3ª turma? Acho que eu sou a 3ª turma.
A segunda turma tinha 3 moças, a terceira ou quarta turma eram 4 pessoas, eu era um deles. Era eu, Fábio, Thelma e a Janaína. Tá? E como você não vai gastar uma sala de aula enorme para 4 pessoas, colocaram a gente nas salas de leitura da Biblioteca Central da universidade. Então era uma festa, né, gente? Quando faltava professor, quando faltava professora, você já está dentro da biblioteca, vamos ler. Né? Eu passei, sei lá, 4 anos dentro de uma biblioteca, em especial 2 tendo aula dentro dela. Né? E foi aí que eu descobri esse livro. Eu entrei em o curso de tradução, ali eu entrei em 1992, tá? E o livro era de 84, o livro não tinha completado 8 anos, né? E eu descobri esse livro, do Peter Brook, o Reading for Plot, que tinha lá. Nem sei que fim levou. O que fim levaram os livros, né, que tinha na Biblioteca Central da Unisantos. A Unisantos agora unificou o campus, ficou todo ele lá para Vila Matias, ali na antiga fábrica do Açúcar Pérola, famoso Açúcar Pérola. Quem é aqui da cidade, da região, conhece o Açúcar Pérola, ali entre Conselheiro Neves e Rua da Constituição, que também funcionou durante muito tempo. O prédio ainda existe, lindíssimo prédio, tá, gente? Passa lá, que vale a pena passar, pelo menos na porta, que era o prédio da antiga fábrica dos doces Leonesa, que vendia lá o docinho de banana. Eles fabricavam muito aqueles docinhos de banana, bananada, essas coisas todas, era fabricado pela Leonesa. O prédio ainda tá de pé, o prédio ainda está ali, né? E é um prédio lindíssimo, é onde funcionava a Leonesa. É mais ou menos ali na região, eles unificaram o campus ali, e aí, sei lá que fim levou os livros, mas o meu amigo Marcílio, que era o que trabalhava na Biblioteca Central no campus Pompeia, que essa biblioteca ficava no campus Pompeia, perto ali do prédio da reitoria, essa biblioteca me acolheu durante 2 anos, e foi ali que eu descobri ainda a primeira edição de 1984, em que pese que já na época, 92, já tinha uma edição nova, ou pelo menos uma edição revisada e tal, que também vai servir de orientação teórica para a primeira aula. E a arte poética, ou poética de Aristóteles, servindo todas elas, tá? Vamos ao que interessa, que agora, para finalizar, é o conteúdo do curso, tá bom, gente? No nosso curso de verão, teremos o seguinte conteúdo. Teremos no dia 7 de janeiro o enredo, tá bom? E aí, obviamente, vai entrar um pouco a poética de Aristóteles na veia, que peço que ele oriente todo o curso, mas que é o enredo, né? Teremos respostas absolutas para isso? Sim, não, sei lá como é que vai ser e tal. Esperem dia 7 de janeiro que a gente vai falar sobre isso. Dia 14 a gente fala sobre personagens, tá bom? Mas não necessariamente citando personagens, esse, aquele outro, mas trabalhando um pouco a questão daquilo que o Aristóteles chamava de ethos, praxis e mitos, mais ou menos isso. Aguardem a aula do dia 7 para poder se inteirar sobre isso. No dia 21 de janeiro a gente vai trabalhar uma coisa que a gente já trabalhou no editorial do dia 10 de dezembro, que é registro e linguagem, tá bom? E a gente fecha 28 de janeiro com remetente e referente, tá? Que isso vai fazer a amarração de mitos, praxis e ethos ao final do curso, tá bom, gente? É isso. Então, sintam-se todas e todos convidados para esse curso de verão, agora em janeiro, repetindo as datas, toda sexta-feira, tá, gente? 7, 14, 21 e 28 de janeiro. São 4 sextas-feiras, tá? Onde você vai ter, de forma, por que não dizer, gratuita. Vou deixar aqui o e-mail para quem desejar fazer algum tipo de doação. Quem assistir, falou, olha, Marcelo, assisti, gostaria de fazer doação de X valor. Sinta-se à vontade,
você que está passando por esse perrengue absurdo dessa vida nacional e mundial terrível em termos de economia que está se desmanchando nos 4 cantos do planeta e está desempregado há tanto tempo, sinta-se em casa. Você é bem-vindo, você é bem-vinda. É só sintonizar lá no canal do The Talk no YouTube, tá bom? Também vou deixar aí né? Bom, se você que está assistindo no YouTube já pode ir lá direto se inscrever no canal para tocar o sininho para poder receber as notificações. Toda sexta-feira tem uma aula nova, tá bom? Reiterando aqui que quem está ministrando esse curso, eu, em que pese ser um romancista, em que pese ser um contista, em que pese ser um egresso do curso de letras, é um curso do editor, tá? E aí, sendo o curso do editor, é outra bossa, entendeu? É outra jogada. Você que tem alguém que curte bastante literatura, por favor, eu sei que o editorial é muito longo, mas mostre esse editorial para a pessoa. Fala, olha, você não quer ver esse editorial aqui do dia 10 de dezembro? 10 de dezembro? É dia 10 de dezembro? Hoje é 10 de dezembro? Hoje eu estou perdido no tempo e no espaço, gente, isso. 10 de dezembro. Acredito que seja 10 de dezembro hoje. Se não for, entra na ficção, tá bom? E, gente, é assim, até mesmo para quem não gosta de ler, mostre esse editorial, né? Não gosto desse negócio de, por favor, compartilhe, bata o sininho. Eu não sou muito chegado a esse tipo de coisa. Eu acho que você tem que fazer com o teu coração. O teu coração é que manda, tá bom? De repente tem gente que até gostaria de ler. Leitura é um prazer. Tem gente que tem esse prazer, mas morre de medo porque acha que os literatos falam difícil, que eles falam aquelas palavras difíceis, aquele monte de gente chata. Mostre esse editorial para essa pessoa, tá bom? E, se ela topar o desafio, segue o curso, é de graça. Ela vai aprender bastante coisa que, de repente, pode quebrar essa última barreira, esse último muro de concreto para essa pessoa entrar como leitor, como leitora, e ser muito bem-vinda como leitor e como leitora no mundo da literatura. Um dos objetivos, inclusive, desse curso é quebrar não vou chamar de preconceito, mas vou chamar de, tem uma palavrinha melhor para isso, que é estereótipo. A gente que trabalha com livro, a gente recebe muita carimbada, muito rótulo, totalmente estereotipado. Totalmente estereotipado, né? Eu acho que quebrar esse estereótipo é a função desse curso. Acima de tudo, além de quebrar esse né, tentar desmanchar esse estereótipo em torno de pessoas que leem, são pó e chatas pra cacete. Vou tentar não falar palavrão era outro, tá, gente? Chatas pra burro, né? Chatice, etc, etc. Além de quebrar esse estereótipo, é mostrar um pouco do métier. Porque tem muita gente que gostaria de comprar livro, ler, e de repente, sei lá, na frente decidir escrever alguma coisa, escrever, mas não entra nesse universo porque, primeiro, por causa do estereótipo, e segundo, porque do que é feito esse negócio aí que o Marcelo toda sexta-feira fica falando, porra, né? Desculpa eu jurei que não ia falar a palavra, mas sempre sai algum. Porra, né? O cara chato, ficar reclamando. Mas que diabos é esse de tal de literatura? Não é chato, não é feito por gente pedante. Isso é um estereótipo, tá? Acho que chegou a hora de quebrar um pouco esse estereótipo. É gente como você, tá bom? E, acima de tudo, mostrar um pouco do que é feito essa arte da escrita. Porque, de fato, está todo mundo muito preocupado em se promover como autor, vender produto. Então, você que está me assistindo agora nesse editorial é muito procurada para comprar o livro.
Tá, mas é arte, é arte escrita, é escrita como arte? É escrita como arte. Tá, mas do que é feita essa escrita como arte? Quais são seus componentes? O que eu deveria, sei lá, prestar atenção quando eu entrasse num romance literário ou num livro de contos? Vai fazer o curso de verão do The Talk agora para o mês de janeiro. Lanço até esse desafio. Tá? E se você tem alguém que está, poxa, mas esse negócio de literatura eu acho tão difícil. Ó, vai no canal do The Talk, abre o YouTube aí, puxa lá The Talk, tá bom? Se inscreve no canal. Olha, em janeiro 7 começa o curso, tá bom? E aí você vai começar a entrar aos pouquinhos para saber um pouco dessa escrita como arte. E você vai ver que não tem absolutamente nada de pavonamento, pedantismo, dificuldades inúmeras. Não tem mesmo, gente, não tem. Né? Permita-se a esse desafio de, finalmente, em termos ou dentro da área da escrita como arte, sair dessa caixinha. Tá? Passar por cima dos estereótipos. Tá bom? E eu aposto que você vai gostar de montão começar a ler os seus livros preferidos de uma forma muito diferente, com olhares diferentes em relação às obras escritas, a arte como escrita, ou escrita como arte. Troquei as bolas aqui, tá bom? Gente, meu muito obrigado pela paciência de vocês. Lanço aqui o meu desafio, né? De você que conhece alguém aí que está querendo se embrenhar nessa jogada, apresentar esse editorial aqui do The Talk, esse editorial ementa de apresentação do curso de verão. Quem sabe essa pessoa tope fazer esse curso de verão todas as sextas-feiras do mês de janeiro de 2020. Tá bom? Agradeço demais a atenção de vocês, a colaboração de vocês. Beijo no coração, voltamos na próxima sexta-feira, já apresentando algumas coisas do número 6, que vai ser lançado dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo. É muita cara de pau a minha, né? Lançar no dia 31, mas cara, vamos que vamos, né? Loucura pouco é bobagem, vamos no dia 31 mesmo, tá bom? Já vou apresentar algumas páginas no editorial da sexta que vem, tá bom? Que vocês todos tenham um excelente final de semana. Tá bom? O curso de verão tá chegando. Sintam-se à vontade em apresentar esse editorial. Sei que o editorial é longo, gente, eu sei disso. Mas apresenta isso para as pessoas interessadas e, caso você se interesse, possa divulgar esse editorial para vê-los todos, né, no curso que estiver começando toda sexta-feira do mês de janeiro. Esse curso de verão sobre literatura. Saiba como funciona. Tá bom? Gente, beijo no coração e até semana que vem com mais um editorial do The Talk. Valeu!